Fala pessoal, Clebson aqui de novo. No vídeo anterior faltou espaço aqui na memória do celular, então eu resolvi fazer a continuação daquele vídeo, a parte 2, né? Então, eu assisti aqui o vídeo anterior que eu fiz e acabou quando eu estava dizendo que quando eu atendi o telefonema lá do hóspede estrangeiro, falando somente em inglês, 100% rápido, que elas não haviam entendido, mesmo falando inglês, e que, como falei para vocês no primeiro vídeo lá, elas tinham debochado do meu inglês, e não foi só um dia não. Isso foi uma constante, por isso que quase que eu fiquei sugestionado. Quando eu disse para vocês que quando atendi o telefone, atendi até com certo medo de não entender. Porque você fica ouvindo aquilo todo dia e começa a acreditar, não é? E como eu estava falando, acabou no vídeo anterior, elas começaram a dar aquelas desculpas bestas, né? Não, Cleber, a gente estava brincando, desculpa. Eu disse, não precisa pedir desculpa, não me ofendi. Mas expliquei que na hora falei pro hóspede da Holanda. Ele pediu, me perguntou se eu queria que ele fosse comigo lá até elas para dizer que estava falando comigo em inglês. Que eu disse que não, não é? Como vocês já sabem. Contei aquela história lá, que não sabia o porquê que elas estavam fazendo isso. Na verdade, deveria me incentivar. O nosso chefe, não é? Tinha vontade de aprender inglês, mas tinha muita dificuldade, não conseguia. Talvez elas estavam fazendo isso por conta da hierarquia. Se fosse ele, nosso chefe, talvez a conversa seria outra, não é? Mas enfim, aí eu chamei elas para conversar e disse: pois agora vocês sabem que o meu inglês é muito melhor do que o de vocês. Muito melhor. Só melhor já é muita coisa, não é? E muito melhor é uma coisa assim que você tem que ter certeza do que você está falando. Por isso que eu disse isso para elas, né? Por que que é muito melhor? Porque quando um estrangeiro chega para você falando outra língua e você não entende, mas ele aponta ali para aquele objeto que ele está falando, faz um gesto, uma mímica, aí você acaba que entende. Mas ao telefone ou você entende ou não entende, não é? E eu dei esse exemplo para elas e disse que era por isso que o meu inglês era muito melhor, que a partir daquele dia elas estavam sabendo. E que, não é? Ah, todo mundo ia ficar sabendo caso elas não mudassem de comportamento comigo. Falei também que estava estudando em italiano com o material de uma delas, que estudava, né, numa escola aí, pedi o material emprestado. Eu tirei cópia do livro, do CD na época, comecei a estudar em casa, sozinho, italiano. Estava lendo bastante em espanhol, e que o que elas me viram fazendo em inglês, iam me ver também fazendo em espanhol e italiano. E que estava na mão delas, não é? Se o pessoal ia saber dessa história ou não. E às vezes muita gente pensa que é questão de vingança, não tem nada a ver com isso. É questão de posicionamento, não é? E muitas vezes você tem que se impor mesmo. Mas um detalhe que eu esqueci de falar aqui no primeiro vídeo é que muitas pessoas têm a mentalidade de que quanto mais tempo estudar, por ter estudado muitos anos, essa pessoa sabe mais do que quem estudou menos tempo. E não é assim que funciona, não é? Claro que eu não estou falando da escola, porque nesse caso, o problema não é a escola. Elas poderiam ter estudado na melhor escola, ou até na pior, e saber mais do que eu, não é? Sempre eu digo, não é a escola, é o aluno. Mas elas estudaram numa escola que o curso dura 4 anos. 4 anos. E o curso que eu fiz foi 12 meses. Inglês em 12 meses, um ano, não é? Então tem essa diferença aí de um ano para 4, e elas achavam que por isso sabiam mais. Não tem problema saber mais. Você pode saber mais e ser humilde, não é? Então, pessoal, é isso. Vocês têm que se posicionar, procurarem pessoas que já conseguiram fazer, como eu disse no vídeo anterior. Essas pessoas que já fizeram e têm vontade de ajudar, são as pessoas que vocês devem se aproximar, não é? E quando vocês tomarem a decisão de fazer o curso de vocês, se for no caso online, que é o nosso caso aqui, acesse o QR Code aí que tem em outros vídeos, outras postagens, e conheça a metodologia mesmo sem compromisso, tá bom? Caso vocês prefiram curso presencial, também indico, sem problema algum. O importante é que você aprenda, tá bom, pessoal? Até a próxima, se Deus quiser.